Tudo bom, halogênios? Vamos para mais uma aulinha do canal Química em Casa. Eu sou o professor Hash e hoje a aula vai ser sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Primeiro vamos definir o que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem apenas hidrogênio e carbono. Professor, mas e o oxigênio e o nitrogênio, eles também aparecem em compostos orgânicos, mas nós estudaremos mais tarde os compostos oxigenados e os nitrogenados. Nesta aula nós estudaremos apenas os compostos orgânicos que possuem hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos. O nome de qualquer composto orgânico, pessoal, ele é separado em três partes, conforme eu coloquei o exemplo aqui do butano, é o principal gás do botijão de cozinha. O butano, ele tem aqui o seu prefixo, que é o but, o infixo, que é o an, e o sufixo, que é o o. Cada uma dessas partes me traz uma certa informação sobre aquele hidrocarboneto. O prefixo dos nomes dos compostos orgânicos, eles indicam para a gente a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia ali. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já o infixo, que nesse caso é o an, ele indica para a gente o tipo de ligação química que existe entre os carbonos. Se eu tenho apenas ligações simples, se eu tenho ligação dupla, se eu tenho ligação tripla, quantas duplas, quantas triplas eu tenho ali no meu composto, na minha cadeia. E o O, que é o sufixo, ele indica para a gente a função orgânica. Ele vai indicar se aquele composto é um hidrocarboneto, se é um álcool, um aldeído, fenol, uma cetona, um éter, um éster e assim por diante, tá? Então, mas vamos dar uma olhadinha aqui então nos prefixos, nos infixos e no sufixo. Bom, os prefixos, gente, conforme eu já tinha falado, ele vai indicar para a gente a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia do meu hidrocarboneto. Então, se eu tenho aqui apenas um carbono na minha cadeia, o prefixo que a gente vai utilizar é met. O nome do composto vai começar com met. Se eu tiver 2 carbonos na minha cadeia, eu vou ter que começar o nome do meu hidrocarboneto com et. Utilizamos o prefixo et. Com 3 carbonos na cadeia, utilizo o prefixo prop. Com 4 carbonos, o but. Com 5 carbonos, o prefixo pent. Com 6 carbonos, o ex. Com 7 carbono, o ept. Com 8 carbono, o oct. 9 carbono, uso o prefixo non. 10 carbonos, usamos o prefixo dec. 11 é o undec, 12 dodec. E aí depois 13 tridec, se for 14 tetradec, 15 pentadec, hexadec, mas dificilmente chegaremos a essa grande quantidade de carbonos, tá? Os que geralmente aparecem são esses que estão na lousa. Isso é obrigatório a memorização. Se você quiser dar nome para qualquer composto orgânico, você tem que ter esses prefixos memorizados. Então pratiquem met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Beleza? Os 10 aí são os principais. Agora os infixos. Os infixos, eles vão indicar para a gente o tipo de ligação química que existe entre os carbonos. Se eu tenho ligação simples, dupla ou tripla. E aí é o seguinte, tá? Quando todas as ligações forem ligações simples, eu utilizo o prefixo an, igual no butano. Esse an, ele indica para mim que todas as ligações presentes ali são ligações simples. Agora, a partir do momento que eu já tenho uma dupla na minha cadeia, aí eu tenho que utilizar o prefixo en. E se eu tiver uma dupla e uma simples, eu uso o en. Uma dupla e 4 ligações simples entre os carbonos, utilizo o en. Eu só utilizo o an quando todas as ligações forem simples entre os carbonos. Tenho uma dupla, eu uso o en. E se eu tiver uma tripla, aí eu uso o in. Então é an, en e in. Só que pode acontecer de eu ter 2 ligações duplas. Eu tenho uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. Para essa dupla eu uso en, para essa outra dupla en. Então eu vou utilizar nesse caso o di-en. Esse prefixo di, ele indica a quantidade, indica que eu tenho 2 duplas. Tá? E se eu tiver 3 duplas, uma dupla, outra dupla, tri-en, e assim por diante, tá? Mesma coisa para tripla. Se eu tenho uma ligação tripla entre os carbonos, eu uso o infixo in.
Se eu tiver duas triplas, uma tripla aqui e outra tripla aqui, in para essa, di, in. O prefixo di indica quantidade, duas. Se forem três triplas, uma tripla, outra tripla. In, tri, in. Tudo bem? Bom, e o sufixo, essa última parte do nome, que no caso é o, ele indica para a gente a função orgânica. Então, para cada função orgânica nós temos os sufixos diferentes. Para os hidrocarbonetos, que é o que a gente está estudando, a função orgânica estudada, o sufixo é o. Todo hidrocarboneto termina um nome em o. E depois nós estudaremos outras funções, os sufixos serão diferentes. Então nós veremos mais para frente que para um álcool é ol, para um aldeído é al, para um ácido carboxílico é oico, para uma acetona é ona e assim por diante, tá? Mas para todo hidrocarboneto composto que só tem hidrogênio e carbono, o sufixo vai ser o. Bom, galerinha, isso é o que a gente tem que saber, isso a gente tem que memorizar. Agora a gente vai para os exemplos, que aí eu acho que dá para a gente entender até melhor isso daqui, tá? Vamos lá, halogênios! Halogênios, então vamos lá, vamos para os exemplos aqui, tá? Vou começar com as cadeias menores para a gente aumentando a quantidade de carbono. Vamos começar com o menor hidrocarboneto que nós temos, que é a cadeia que tem apenas um carbono. Tem só um carbono fazendo 4 ligações com os hidrogênios, que é o CH4. Qual seria o nome desse composto? Primeiro, eu tenho só um carbono na cadeia, o prefixo é met. Então está aqui. Esse carbono faz ligação dupla ou tripla com outro carbono? Não. Então nós utilizamos o an. Só ligações simples an. E como ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, o sufixo é o. Então o nome desse CH4 é o metano, conhecido também como gás do pântano, gás do lixo, que ele é produzido na decomposição da matéria orgânica, decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Bom, pega esse composto aqui de baixo. Aqui eu já tenho 2 carbonos. Se você lembrar, o prefixo para 2 carbonos é et. Então o nome dele começou em et. Entre os carbonos eu tenho ligação simples. Para ligação simples entre os carbonos eu uso an. E hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, sempre termina em o. Então esse é o nosso etano. Prosseguindo, para esse exemplo de baixo, eu tenho 2 carbonos na cadeia. O prefixo para 2 carbonos continua et. Agora, como eu tenho uma ligação dupla, para ligação dupla eu já uso o infixo em. Então aqui vem o em e o sufixo de todo hidrocarboneto, o. Então é o nosso eteno. Se você notar, tem um nome laranja aqui na frente, tá? Porque o que acontece? Alguns compostos orgânicos, eles ganham nomes usuais. Nome usual não segue muita regra não, tá? Aliás, essas regras que eu estou passando para vocês é a regra estabelecida pela IUPAC, que ela estabelece todas as regras de nomenclatura dos compostos orgânicos para o mundo. Agora, o que está em laranja é nome usual. O nome usual não segue regra. E alguns compostos eles são conhecidos pelos seus nomes usuais. E você tem que saber, memorizar, porque eu já vi cair em questões vestibulares. Por exemplo, o eteno, ele é conhecido como etileno. Como é que eu vou saber disso? Aí é memorizar. Eteno é o nosso etileno. Mas vamos seguir na nomenclatura para aprender as regras da IUPAC. Eu tenho aqui nesse composto de baixo uma cadeia com 2 carbonos novamente. 2 carbonos, o prefixo é et. Então aqui eu comecei o nome com et. Agora eu tenho uma tripla. Uma ligação tripla, in. Então aqui nós colocamos o in. E hidrocarboneto termina em o. Então esse é o nosso etino. Esse é o gás utilizado nos maçaricos. Mas cuidado, o etino ele tem também um nome usual. O etino é chamado de acetileno. Já vi aparecer em questões ele com o nome acetileno. Como é que eu vou saber? Memorizando. Etino e acetileno. Não tem outra forma, tá? Agora prosseguindo com cadeias maiores. Se você pegar esse nosso composto aqui, ele já tem 3 carbonos, esse hidrocarboneto. E o prefixo para 3 carbonos é prop. Então o nome começou com prop. Eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos. Quando todas as ligações forem simples, eu utilizo o infixo an. Hidrocarboneto termina em o. Então esse é o propano.
Vamos lá, essa cadeia aqui, ela tem 3 carbonos também, 3 carbonos, o prefixo é prop, ela tem uma dupla agora. Tem uma dupla, eu vou utilizar o infixo em. Professor, mas tem uma simples, não interessa. Tá? Tem uma dupla e uma simples, eu utilizo o em da dupla. Eu só vou utilizar o an quando todas forem simples. Tem uma dupla, tem que pôr em. Hidrocarboneto termina em o. Esse é o nosso propeno. Aqui, eu tenho novamente uma cadeia com 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. Então o nome dele começou com prop. Só que agora eu tenho uma tripla. Quando aparece uma ligação tripla, eu sou obrigado a utilizar o infixo in. E como é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, termina em o. Então esse daqui é o nosso propino. Tudo bem? Certinho, halogênios? Agora tome o cuidado quando eu tenho cadeias com mais de 4 carbonos, tá? Vamos lá? Vamos lá, halogênios! Vamos para mais exemplos aqui, tá? E você tem que tomar o máximo de cuidado agora quando você tem cadeias com 4 ou mais carbonos e aparecer nessa cadeia ou ligação dupla ou ligação tripla. Por quê? Porque nós teremos que indicar a posição da ligação dupla ou da tripla nesses casos. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui. Então, dá uma olhada nesse hidrocarboneto aqui. Primeira coisa, é contar a quantidade de carbonos que nós temos na cadeia. Eu tenho 1, 2, 3, 4. São 4 carbonos na cadeia. O prefixo para 4 carbonos é but. Agora eu tenho uma ligação dupla. Na ligação dupla eu uso o infixo em. Hidrocarboneto sempre termina em o. Agora, aqui a dupla foi colocada nessa posição. Ela poderia ser colocada nessa posição aqui. E já iria mudar o composto, seria outra substância com outras propriedades. Ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade diferentes. Tá? Então aqui eu tenho que indicar a posição da ligação dupla. Ou se fosse uma tripla, teria que indicar a posição do mesmo jeito. Como que eu indico a posição dessa dupla? Nós vamos enumerar os carbonos da cadeia. Só que quando eu vou enumerar os carbonos, eu tenho a opção de começar enumerando da ponta esquerda da cadeia, seria o carbono 1, 2, 3, 4. E eu tenho a opção de começar enumerando da ponta direita da cadeia, carbono 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou enumerar de qual ponta? Bom, halogênios, a regra diz o seguinte, tá? A regra é clara. Nós devemos enumerar da ponta com que a ligação dupla ou a tripla fique com o menor número possível. Se eu começar a enumerar da ponta esquerda aqui, carbono 1, 2, 3, a dupla começa no 3. Eu sempre pego o carbono que ela começa. Se eu começar enumerando da ponta direita, carbono 1, a dupla começa no 1. O que é menor? A dupla começar no 3, enumerando daqui para cá, ou a dupla começar no 1, enumerando daqui para lá? 1 é menor que 3, por isso que foi colocado aqui o 1 na frente do em. Esse número deve vir separado por hífen. Então o nome desse composto é but, que ele tem 4 carbonos. Ele tem uma dupla, eu coloquei o infixo em, e essa dupla ela começa no carbono 1. E aí o O no final é o but-1N. Essa é a regra atual que a IUPAC estabelece, tá? Uma regra mais antiga, de alguns anos atrás, eles colocavam esse número na frente do nome. Então, se você ficaria assim, buteno. Se você pegar um exercício de um vestibular mais antigo, você pode encontrar esse número aqui na frente então, tá? Ficaria buteno. Bom, dá uma olhada nesse hidrocarboneto aqui de baixo. Eu também tenho 4 carbonos na cadeia, prefixo para 4 é but, lembra? Tenho uma ligação dupla, quando eu tenho uma dupla eu uso o em. Ah, mas eu tenho ligações simples também, não interessa. Tem uma dupla, tem que usar o em. E no carboneto terminou. Agora eu tenho que indicar a posição dessa ligação dupla. De que forma? Enumerando a cadeia. Mas aqui eu tenho a opção de começar enumerando a cadeia desta ponta. 1, 2, 3, 4. Aí a dupla começaria no 3. A outra opção é enumerar daqui para cá. Chamaria de carbono 1, 2, 3, 4. Aqui a dupla começaria no 1. O que é menor? Dupla começando no 1 ou dupla começando no 3? 1. Então você vai pôr aqui o 1 separado por hífen. Se você notar,
esses dois hidrocarbonetos aqui tiveram o mesmo nome, but-1-eno. Trata-se, portanto, da mesma substância, elas são iguais, tá? O que foi feito aqui? Foi feito o seguinte, ó. Aqui imagine a cadeia, a ligação dupla é essa ponta, tá? Aqui no carbono 1 é a ponta preta. Eu só peguei a molécula e virei, fiz isso com ela, ela parou nesse 1 aqui, ó. Tá? Então essa molécula, a dupla está na posição 1, aqui está na posição 1 daqui para cá. Então trata-se da mesma substância, tá? Dá uma olhadinha nessa aqui de baixo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos também, prefixo but. Tem uma ligação dupla, eu uso o infixo em, hidrocarboneto termina em O. Só que agora, como eu tenho a dupla aqui, eu vou ter que indicar a posição, falar em qual carbono ela começa. Nesse caso, se eu enumerar da esquerda para a direita, carbono 1, carbono 2, a dupla começa no 2. Se eu enumerar da ponta da direita, carbono 1, carbono 2, a dupla começa no 2. Então, nesse caso, tanto faz. Eu começando a enumerar da esquerda, ela começa no carbono 2, começar a enumerar da direita, começa no carbono 2. Então fica but-2-eno. Você vai indicar a posição dessa dupla pondo um 2 na frente, separado por hífen. Tudo bem? Agora você deve estar se perguntando, que é uma dúvida muito comum. Professor, quando eu tinha 3 carbonos e aparecia uma dupla, uma tripla, por que eu não precisava indicar a posição? Bom, se eu tenho 3 carbonos apenas, pessoal, ou eu ponho a dupla aqui, ou a tripla, ou aqui. Se eu colocar uma dupla aqui, por exemplo, para que ela fique com o menor número, eu vou começar a enumerar desta ponta. Vou falar que ela encontra-se no carbono 1, correto? Agora, ao invés de pôr aqui, eu poderia colocar essa dupla aqui. Se eu colocar ela aqui, eu não vou enumerar daqui 1, 2, falar que ela começa no 2. Como a regra diz que ela tem que ficar com o menor número possível, eu vou enumerar daqui. E ela vai estar no carbono 1 também. Então, quando eu tenho apenas 3 carbonos na cadeia, a dupla estando aqui, eu enumero daqui carbono 1. A dupla estando aqui, eu enumero daqui carbono 1. Não tem como colocar ela no carbono 2 ou 3. Não tem. A única opção é 1. Então, no caso de cadeias com 3 carbonos ou menos, não é necessário enumerar. Tá? Porque obrigatoriamente ela vai estar no carbono 1. Então eu não enumero. Agora dá uma olhadinha nesse exemplo aqui de baixo. Aqui eu já coloquei uma fórmula de bastão, uma fórmula de segmento de reta, que é muito comum aparecer nos vestibulares assim para a gente dar nome, tá? Como é que eu daria o nome para esse composto? Primeira coisa é contar quantos carbonos ele tem na cadeia. Lembrando que nesse tipo de forma, cada ponta e cada vértice são carbonos. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, o prefixo é X. Lembra? Como apareceu uma ligação tripla, eu ponho o prefixo IN. E todo hidrocarboneto termina em O. Aí. Agora, como apareceu a tripla, eu tenho que indicar a posição dessa ligação tripla. Como é que eu vou indicar a posição? Vamos enumerar a cadeia. Só que eu tenho a opção de começar enumerando aqui da esquerda, carbono 1, 2, 3, 4. A tripla começaria no 4. Mas eu posso começar enumerando da direita, 1, 2. Ela começaria no 2. 2 não é menor que 4, então é daqui para lá que eu devo enumerar, indicando essa tripla na posição 2. Você coloca um 2 aqui na frente, é o X2-ino. Não é difícil não, certinho, halogênios? Mas vamos dar mais alguns exemplos aí para vocês se familiarizarem. Halogênios, mais alguns exemplos aqui para a gente encerrar essa aulinha de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Bom, vamos lá, dar um nome para esse hidrocarboneto aqui. Primeira coisa é contar quantos carbonos ele tem na sua cadeia. Vamos lá, eu tenho aqui um carbono nessa ponta, 2 nesse vértice, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefixo para 8 carbonos, oct. Agora, se você notar, eu tenho 2 ligações duplas. Eu usaria em para essa dupla, em para essa dupla. Então eu vou utilizar, na verdade, o prefixo di-en, indicando as 2 duplas. E todo hidrocarboneto termina em O. Agora, a última coisa que falta é enumerar e indicar a posição dessas ligações duplas aí dentro.
E eu tenho que seguir a regra que diz que o menor número deve prevalecer para as duplas. Então eu vou numerar da ponta com que elas fiquem com o menor número. Bom, é óbvio que essas duplas estão mais próximas da ponta da esquerda do que da ponta da direita. Então, para que elas fiquem com o menor número, é claro que eu vou numerar daqui para cá. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8. Esta dupla começa no 2 e essa dupla começa no carbono 4. Por isso foi colocado aqui 2,4. Como eu tenho dois números, esses números devem ser separados por vírgula e eles devem ser separados por hífens da nomenclatura, do prefixo e do infixo. Então, uma dupla começa no 2 e uma no 4, fica 2,4 dieno. Nome completo, OT, 2,4 dieno. Dá uma olhada nesse exemplo aqui de baixo, tá? Outro hidrocarboneto. Primeira coisa, contar a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. São 7 carbonos na cadeia. Prefixo para 7 carbonos, EPT. Agora, se você notar, eu tenho duas ligações triplas aqui dentro. Eu uso o IN para uma ligação tripla e eu uso o IN para outra ligação tripla. Então eu vou colocar aqui, na verdade, um fixo de IN. E todo hidrocarboneto terminou. Agora a única coisa que falta é indicar as posições dessas ligações triplas aqui dentro. Como elas estão mais próximas da ponta da direita, eu vou começar a enumerar daqui para lá, porque a regra diz que obrigatoriamente elas devem ficar com o menor número possível. Então, enumerando daqui para lá, ficaria assim: carbono 1, carbono 2, carbono 3, já deu, ó. Essa tripla começa no 1, essa começa no 3. Então vem 1,3 de hino separado por hífen. EPT, 7 carbonos, duas triplas de hino, uma começa no carbono 1, uma no 3. E hidrocarboneto O, EPTA 1,3 de hino. Uma pergunta muito frequente aqui, para a gente encerrar a aulinha, é: professor, e se aparecer ligação dupla e tripla ao mesmo tempo? Vamos ver como é que fica. Primeira coisa, quantos carbonos eu tenho aqui nessa cadeia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, o prefixo é X. Agora, como eu tenho aqui uma ligação dupla, eu tenho que usar o EN. Como eu tenho uma ligação tripla, eu uso o infixo IN. Eu pus EN e IN. E aí você vai indicar a posição da dupla, colocando o número na frente do EN. Vai indicar a posição da tripla, colocando o número na frente do IN. Mas como que eu enumero? Gente, você vai enumerar de forma que elas fiquem com o menor número possível. Se eu enumerasse da ponta da direita, ficaria aqui carbono 1, 2, 3, a tripla começaria no 3. Vem 4, 5, a dupla no 5. Então começaria no 3, começaria no 5. Agora, se eu enumerar da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a dupla começa no 2, a tripla começa no carbono 3. O que é menor? A dupla aqui começa no carbono 1 e aqui ela começa no carbono 3. O que é menor? 1 e 3 ou 3 e 5? 1 e 3. Estava na cara, né? Como a dupla e a tripla elas estão mais próximos daquela ponta direita, é de lá para cá que eu enumero. Então essa dupla vai começar no carbono 1, por isso que tem um na frente do EN, separado por hífen. E a tripla começa no carbono 3, por isso que tem um 3 na frente do IN, separado por hífen. Nome X, 1 EN, 3 IN. Certo? É isso aí, pessoal. Vou deixar só uma dica, tá? Que vai ser muito importante para as outras aulas de nomenclatura de compostos orgânicos. Esses prefixos, esses infixos e o sufixo deve estar na ponta da sua língua, memorizado. Então treinem quem não souber isso decor, porque nas próximas aulas precisaremos disso daqui. Bom, espero ter ajudado mais uma vez. Abraço, tchau!